Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. É muito importante nesse momento cuidarmos da nossa saúde. Estamos passando por um período muito difícil, muito complicado. E eu tenho certeza que vocês conseguem entender a dimensão de tudo isso. Por isso, vamos continuar estudando de casa, tá certo? Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 8 de língua inglesa. Vamos ver os tempos que em inglês são chamados de perfeitos, perfect tense. Vamos começar falando sobre o present perfect. Você deve estar pensando assim, mas nós já vimos esse tempo verbal. Sim, mas vamos voltar a falar sobre ele, tá certo? O present perfect irá sugerir uma relação entre o presente e o passado. Por isso, a oração I have had lunch provavelmente implica que eu o fiz muito recentemente. No present perfect, a referência de tempo é muitas vezes indefinida. Frequentemente estamos interessados nos resultados no presente ou na maneira como algo que aconteceu lá no passado afeta o presente. É bom lembrar que todas as vezes que nós falarmos sobre o present perfect, o que precisa estar claro na sua cabeça, que é o passado indeterminado, é o passado indefinido. Bom, vamos lá, vamos falar dessa estrutura, da formação desse tempo verbal. Have ou has mais particípio passado do verbo principal. Você vai usar o has para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, e have para as outras pessoas do discurso. I have lived, she has lived. Forma negativa, é só acrescentar o not após o verbo auxiliar. They have not lived here. Interrogativa, vou inverter a posição do verbo auxiliar, é só colocá-lo no início da frase. Have they lived here? Se na frase negativa você quiser usar a forma contrata, tudo bem. Have not, haven't. Has not, hasn't. Preste atenção nas duas gravuras que eu coloquei ali, ó. Isso tem que ficar bem claro dentro da sua cabeça, porque na hora dos exercícios você vai passar por essa situação o tempo todo. Na primeira gravura, ele vai dizer quando aconteceu. I bought a new shirt yesterday. Então, ele determina, ele especifica esse tempo. Ontem, passado determinado. Que tempo verbal ele usou? Simple past. Agora, olha a segunda gravura. Look, I have bought a new shirt. A ação também aconteceu no passado, mas ele disse pra gente quando aconteceu? Não, ele usa o passado indeterminado. Olha ali o tempo verbal que ele usou. Present perfect, have bought. Fique atento a essa situação, que ela é muito importante. Também precisamos lembrar do seguinte, lá na estrutura do present perfect que eu acabei de falar, have ou has mais particípio passado do verbo principal. Se o meu verbo principal for regular, basta você colocar o ed. Ele está, tá, no particípio passado. Preste atenção para aquelas regrinhas do acréscimo do ed, tá certo? Ó, played, só acrescentei, porque terminou em y precedido de vogal. Mas se fosse um verbo terminado em y precedido de consoante, como é o caso de try, stud, o que você teria que fazer? Tirar o y e colocar o i, para depois acrescentar o ed. Então, fique atento às regrinhas do acréscimo do ed. Agora, e se o meu verbo for irregular? Você vai usar o particípio passado, que é aquela terceira coluna de verbos da nossa lista, tá certo? Então, você tem que prestar atenção ali se o verbo que você vai usar é regular ou irregular. Novamente, vou lembrar para você a diferença desses dois passados. O present perfect é aquele passado indeterminado. Eu não vou te dizer quando a ação aconteceu. Quando eu determinar esse passado, quando eu disser para você quando a ação aconteceu, aí nós vamos usar o simple past, tá certo? Present perfect, passado indeterminado. Simple past, passado determinado. Tem uma outra dica aqui muito importante.
para o uso do present perfect. Existem algumas palavras, alguns autores chamam até de palavras mágicas. São aquelas palavras que vão aparecer podem aparecer quando nós usarmos o present perfect. Nós acabamos de ver algumas frases em que essas palavras não apareceram. Tá certo? Mas quando elas aparecerem, isso vai acontecer durante os exercícios que você vai fazer na sua apostila. Quando elas aparecerem, for, never, lately, already, yet, just, qualquer uma dessas palavras, você sabe que você vai usar o present perfect, tá certo? Todas essas palavras estão na sua apostila, com as suas respectivas traduções. Coloquei aqui no slide também, se você quiser passar para o seu caderno, perfeito. Bom, coloquei ali, ó. Continua aí com as outras palavras possíveis de serem usadas no present perfect. Todas as vezes que elas aparecerem, eu já sei de cara que o tempo verbal que eu tenho é o present perfect, passado indeterminado. Bom, para encerrarmos essa comparação e falarmos sobre o outro tempo perfeito que a apostila vai apresentar, eu quero sintetizar aí porque é muito importante a diferença do present perfect e do simple past. O simple past é usado com expressões de tempo que indicam um tempo definido. Tempo definido. O tempo pode estar explícito ou implícito. I bought the car after all. Tempo implícito. I bought the car yesterday. Tempo explícito. E o present perfect é usado quando falamos sobre eventos no passado, mas sem um tempo definido. He has bought a new car. Tudo bem? Present perfect, indefinido. Simple past, definido. Bom, agora vamos falar sobre o outro tempo verbal perfeito que aparece na nossa apostila. É o present perfect continuous. Bom, qual é a formação? Qual é a estrutura desse tempo verbal? Nós teremos have ou has mais been e junto com o verbo principal, nós vamos acrescentar o ing. Se ele é continuous, tem que ter o ing. Se ele é perfect, tem que ter o verbo to have ali como auxiliar. Tá certo? Então, não precisa ficar pensando assim, vou ter que decorar esse monte de estrutura. Não, é só entender o nome do tempo verbal. Continuous tem o ing, perfect tem o verbo to have, e se é present, ele vai ser conjugado no presente, porque eu posso ter o past perfect. É um outro tempo verbal, que depois nós vamos falar sobre ele. Tá certo? Olha ali. Para as terceiras pessoas, você vai ter has, e para as outras pessoas, have. Fique atento quando você for acrescentar o ing ao verbo principal. Você tem que lembrar das regrinhas do ing. Ó, coloquei uma ali. O verbo que eu coloquei aí é o verbo swim, nadar. Monossílabo, consoante, vogal, consoante. Olha ali o que eu fiz. Dobrei a última consoante e depois eu acrescentei o ing. Tá certo? Não esqueça dessas situações. E, professora, eu não lembro mais dessas regrinhas. Você tem lá na sua apostila. Se ainda tem dúvida, passe essas regras para o seu caderno. Quando a gente fala de um outro idioma, quando estudamos escrevendo, isso ajuda bastante. Olha lá. I have been swimming. She has been swimming. Forma negativa. Depois do verbo auxiliar, vou acrescentar o not. They have not been swimming. Interrogativa, inverte a posição do auxiliar. Have they been swimming? Bom, aqui eu coloquei duas informações importantes. O present perfect continuous é usado para se referir a ações que começaram no passado e continuam até o presente. Essas ações podem ou não ter terminado. Tá certo? Usamos o present perfect continuous para nos referir a situações temporárias. Tá certo? Enquanto o present perfect é usado para referir-se a situações mais permanentes. Quando você quer expressar uma ideia temporária, present perfect continuous. Quando você quer expressar uma ideia mais permanente, present perfect. Quando queremos mostrar
que chegamos a uma conclusão, nos baseamos em evidência direta ou indireta. Usamos o tempo contínuo. Essa outra informação aí é importante para que você saiba quando usar aí o tempo que é contínuo, present perfect contínuo, tá certo? O present perfect continuous é usado para mostrar que uma ação é ou foi frequentemente repetida. Você vai ter que lembrar dessas informações na hora de fazer os exercícios. Quando você tiver que completar as frases, quando você vai analisar um texto, essas ideias desses tempos verbais te ajudam a identificar muitas situações ali dentro das orações e na análise dos textos também. Bom, você vai fazer todos os exercícios do capítulo 8. Se precisar de ajuda, é só chamar, tá certo? Tenham uma boa semana. Fiquem em casa, cuidem da saúde de vocês. Estou com muita saudade. Fiquem com Deus. Um grande beijo.